Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção, contra-espionagem do SEBIN, da ABIN, do Serviço de Inteligência de 60 agências no planeta. Atenção, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Atenção, NATO, OTAN, Pentágono.
Atenção, Supremo Tribunal Militar da República Federativa do Brasil. A anistia ampla e restrita em debate com Gabeira no processo jurídico contra acusados precisa ser justo, não vingativo. Correto. Então, vamos aos fatos, atos e circunstâncias. Conhecemos, temos provas irrefutáveis das atividades do desgoverno da Orcrim Foro de São Paulo no processo ilegítimo que uma fraude política empossou um indivíduo, Moacir, no óbito do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, falecido, onde a emissora de televisão Rede Globo está envolvida conjuntamente com a máfia italiana, conjuntamente com a administração Biden, Obama e George Bush, com o financiamento da USAID e a central da CIA, à época. Todo este procedimento, ele foi monitorado pelas próprias autoridades que financiaram o evento, porque é função deles proceder com as provas que não podem ser destruídas, já que elas são provas, fatos, atos e circunstâncias de administração, de conluio e procedimento arquivo a acervo em que a agência procedeu em todo e qualquer lugar do planeta. Há fotos em que estabelece quando há abuso de poder. Todos trabalham com estas provas para o Tribunal Penal Internacional. Então, o crime em questão é um crime de perfídia. Essa é a situação. Então, o problema é muito sério. Muito sério. Nós estamos para proteger e trazer a verdade a todos estes fatos relatados mundialmente, aonde foi antecipada a posse do sósia do ator Moacir no lugar do óbito Lula, onde a Rede Globo de televisão, onde a própria Natuza e vários âncoras estiveram no Planalto, chamaram o chaveiro para abrir as dependências do Palácio de Governo e estabelecer uma posse antecipada, onde foi feito uma assinatura apócrifa em livro tombo, que confere que a assinatura no parlamento não confere com Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele é óbito. Quem assinou por ele foi o Moacir. Isto são provas irrefutáveis.
como também todo o corpo militar que operou nos eventos em Brasília, onde foi feita uma coreografia de extras, atores, como se fosse um filme de ficção, em levante na Polícia Federal, em destruição de ônibus, em tentativa de descontentamento, isso tudo noturno. E tudo isto foi para querer justificar a prisão de um líder indígena, que ele foi perguntar onde estavam os votos da sua tribo, já que foram manipulados. E aí começou a repressão. Então, nós temos que levantar o GSI, temos que levantar onde se encontravam cada personagem envolvido nesta trama, e que houve a mudança de generais em pleno fim de semana. Não permitiram que o general posicionado pela hierarquia permanecesse no cargo de general e chefe das forças do Exército, e foi suplantado por um amigo de clube de um narcoterrorista procurado com um prêmio de 8 milhões de dólares, Alexandre de Moraes, que é réu e que está sentenciado a pena perpétua pela própria ONU. E a ONU não está querendo divulgar o resultado, alegando que vai ser substituído o presidente da ONU por uma fêmea. Mas o resultado existe, e que condena Alexandre de Moraes à prisão perpétua. Então, todos estes fatos, atos e circunstâncias são provas irrefutáveis que nenhum capricho de nenhuma corte vai poder se impor através do enforcement. Não há condição. Então, Mota, o senador também presidente da Câmara do Senado, o posicionamento de vocês em obstrução a colocar em pauta o desejo do povo leva a uma desobediência civil muito mais perigosa do que o descontentamento popular que sindicato do Partido dos Trabalhadores, em hora marcada, chegou a Brasília com os ônibus e foram imediatamente para a esplanada dos ministérios. Fato, ato e circunstância comprovado. E lá fizeram quebra-quebra. Já havia elementos dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, quando ainda não havia nenhum
descontento nas praças dos três poderes. Eles já se encontravam dentro do Supremo Tribunal Federal e procederam, como também no Planalto, a se arquitetar e destruir imóveis. Tudo isto com provas irrefutáveis, porque a própria agência, à época, patrocinando a USAID, patrocinando o Biden, patrocinando o Obama, patrocinando o George Bush, para que eles cometessem o maior default dos EUAs, onde tiraram dinheiro da boca das crianças e do povo carente dos Estados Unidos da América, colocando piquetes do Black Hawk, colocando piquetes em toda a infraestrutura, a adquirir mais capital através da balbúrdia popular. O estelionato não foi só na América do Sul e nos Estados Unidos da América, foi na Europa, nas eleições fraudulentas, patrocinados pela USAID, patrocinados pelo Obama, pelo Biden e pelo George Bush. Tudo com provas irrefutáveis. Então, quanto mais está sendo visto este procedimento e a demora, já revela uma intervenção da Quarta Frota americana em se estabelecer no Brasil, a libertar o povo sequestrado pela China, pelo Irã, pela Turquia, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Estado Islâmico, pelos dragões do Irã, pelos russos, pelos cubanos. E todos sabem e veem o posicionamento que ele é baluarte do marketing, alegando que são eles, confessando que eles estão procedendo no território da República Federativa do Brasil. E isto tudo por uma vaidade de um haram conhecido como Khamenei, mentiroso. Ele alega que é descendente direto de Mohammed. Mohammed teve só um filho e eles os mataram. E teve filhas. Então todo este procedimento é um ato de querer impor uma mentira milenar para querer estabelecer o feudo que o Bergoglio alega ser proprietário, herdeiro direto dos náufragos do dilúvio, em que ele reivindica, através de uma
documentação que ele é o herdeiro de toda a terra do planeta. E que, claro, qualquer cidadão nascido em qualquer lugar do mundo pode reivindicar esse mesmo pedido lavrado em cartório, mas tem que ser no momento do seu nascimento, até meses de vida como proprietário da terra. Então essa encíclica quer legitimar a tomada do território da República Federativa do Brasil, posicionado pela encíclica do Papa Bergoglio, conjuntamente com as forças de realeza da Inglaterra, da Holanda, todos narcoterroristas, em tomar posse do território da República Federativa do Brasil, engajados em direitos e deveres. Só que a sua ambição levou a este procedimento que coloca todos vocês como réus, terroristas a serem abatidos. Então, não podemos esperar mais, porque eles vão proceder em soltar as bombas atômicas contra o Brasil, para que sirva de exemplo e eles possam ter uma nova oportunidade em querer reivindicar um direito não real, uma nova tentativa de algum sobrevivente. Não podemos permitir. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Então vamos proceder imediatamente. Nesta madrugada, e conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com, plataforma Banco, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734, plataforma Banco, Mercado Pago. Os patrocinadores deste alto golpe são 88 facções do narcotráfico local no Brasil. As Farc, o ELN, os comandos mexicanos, colombianos, da CELAC, todos identificados, e que já estamos procedendo à guerra contra estes elementos. Finalize isto. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho. Hoje, dia 4 de maio do ano de
2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. E na sequência, vamos assistir todas as matérias, ou seja, conteúdo, ou vídeo, são matérias que o juiz já enviou para o mestre Dinho. E na sequência, vamos assistir todas essas matérias de utilidades públicas, nacional e internacional, por tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e também no exterior. Quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, dizer, meus amigos e amigas patriotas, na sequência, vamos assistir agora. Você vê imagens ao vivo de Brasília. O Hospital DF está no momento que o ex-presidente Jair Bolsonaro está deixando o hospital depois de uma intervenção cirúrgica no intestino. Ele passou os últimos 20 dias internados no DF, está em Brasília. Bolsonaro sai acompanhado da equipe de segurança, dos médicos e também de integrantes, me parece, da sua família, né? Ele está deixando nesse momento, portanto, o hospital DF está e em instantes deve realizar ali um pronunciamento. Está se preparando para falar, vamos ver se a gente capta o som do ex-presidente na saída do hospital. A gente aí está com a imagem sendo recuperada enquanto há um posicionamento do ex-presidente para que fale nesse momento que está deixando o hospital. Quem vai falar com a imprensa é o Dr. Cláudio e o Dr. Leandro. Então, à disposição de vocês aí. Cadê o meu microfone? Qual o quadro do presidente? Presidente... Opa. Aí assim tá bom, aí pra gente. Espera aí só um pouquinho. Dá o microfone aqui. Doutor, poderia segurar só pra poder falar aí? Deixa daqui, doutor. Pode ser. Ok, então eu vou fazer um rápido briefing aí para vocês. Então, o presidente passou por uma cirurgia muito grande, foi uma internação prolongada como a gente esperava que fosse. Felizmente, tudo correu dentro do esperado. E hoje nós estamos aqui depois de 22 dias internado, recebendo alta, ainda uma fase de recuperação. Eu espero que o presidente siga as orientações que foram passadas de resguardo pelas próximas 3 ou 4 semanas. E vamos acreditar que daqui para frente o presidente é um novo presidente, vai estar uma nova forma para enfrentar. Quais as restrições? Quais os cuidados a partir de agora? Por enquanto a gente orienta que ele faça uma dieta específica, uma dieta mais pastosa, evitar aglomerações, evitar ficar no meio de muita gente, porque isso pode, enfim, ainda interferir na recuperação da cirurgia, evitar pegar peso, fazer atividade física mais intensa. Que mais, Leandro? Basicamente isso. Bom, aí a gente vai deixar um pouquinho a critério dele. Talvez receber uma outra visita seja possível dentro do que ele acreditar necessário, tá? Mas ainda de forma bastante reservada. E o acompanhamento em casa, o home care, continua? A orientação para que faça sessão de fisioterapia, é basicamente isso. Um pouco de fisioterapia para se recuperar, acabar de se recuperar, mas basicamente isso, nenhuma recomendação especial além da dieta. Quem vai responder são eles. Nós passamos as instruções pro presidente para que ele não participe diretamente do ato, presencialmente do ato, tá? Porque isso não seria recomendável nesse momento. A recomendação de evitar aglomeração, até pelo risco de infecções, então realmente vai ser uma semana onde vai ficar mais resguardado, né? Houve aqui durante a internação, como vocês acompanharam pelos boletins,
né? As intercorrências que ocorreram, todas foram solucionadas, né? A parte da pressão arterial foi muito bem controlada, a inflamação do fígado que ocorreu também foi totalmente controlado. Então, o presidente tem uma saúde muito forte, né? Não tem nenhum histórico de bebida, de cigarro. Então isso contribuiu demais, né? Porque ao longo desses anos todos, submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, o presidente aos 70 anos realmente teve uma recuperação fantástica, muito acima da média, né? Foi uma internação prolongada frente ao procedimento cirúrgico que foi muito extenso, né? Muito complexo, mas a recuperação dele, sem dúvida nenhuma, foi acima do esperado, né? E todas as intercorrências que ocorreram foram realmente solucionadas e agora ele está pronto realmente para, aos poucos, gradativamente, voltar à vida normal. O que precisa ser feito para evitar o risco de reincidência desse problema? São as... Opa! Só um minuto. O doutor está falando. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Pode responder, doutor. O risco de ter um novo quadro desse... O risco de ter um novo quadro desse, nunca é zero, né? Mas todas as medidas que foram tomadas aqui, o procedimento cirúrgico que foi feito e as recomendações que foram passadas, é sempre para minimizar qualquer eventual risco futuro, né? E o presidente, com certeza, está seguindo todas as recomendações e vai ter realmente a saúde restabelecida sempre. Alguma medicação, todos os dias, assim, alguma medicação vai continuar? Tem as medicações que a gente já passou para ele, né? São poucos medicamentos, porque como eu falei, ele tem uma saúde muito boa, então são poucos medicamentos. E as recomendações de alimentação, né? De restrição de exercício, como nós comentamos. Presidente, com a mão, vai seguir as orientações? Quem vai fazer eu seguir é uma tal de Michele, o que você acha? Com as mãos. Pessoal, o pouco que eu posso falar para vocês. Eu pretendo voltar a falar com vocês o mais rápido possível. Eu falo pretendo porque depende dos médicos. Talvez na terça-feira eu consiga falar com um de vocês. E estou acertando para sexta ou segunda. Aí eu quero definir, eu espero que o outro lado aceite. Folha UOL com Josias de Souza. Eu e eles. Para a gente falar sobre tudo. Joias, baleia, cartão de vacina, golpe, que tem coisas que é inacreditável que continue narrativas ainda. Tenho certeza, se a Folha aceitar, eu acho que a Folha vai aceitar, a Folha UOL, vai ser a maior audiência do Brasil, para a gente botar um ponto final nisso tudo. Vocês podem ver, adiantando um pouquinho. O senhor Alexandre de Moraes acabou... O ex-presidente Jair Bolsonaro deixando nesse momento, portanto, o Hospital DF-Star. Estamos acompanhando com o nosso repórter Alex Guzmão em Brasília o que acontece nesse momento. Os médicos mantêm a recomendação, né, de repouso para o ex-presidente. Há um ato marcado para esta semana. Os médicos não indicam que ele vá ao ato e o presidente diz que a sua agenda será controlada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e já adianta aí contatos possíveis com a imprensa. O presidente que está deixando nesse momento o DF-Star. Vamos voltar a ouvir o que diz o ex-presidente. É perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Não teve uma gota de sangue, não teve uma arma de fogo, nada. Agora eu quero falar nesse programa, com mais audiência, com todo respeito aos demais, é mostrar por que essa maldade com as pobres pessoas que estão presas. Alguma coisa está acontecendo. Político nacional. Jair Bolsonaro acaba de receber uma visita inesperada e histórica em seu leito hospitalar, diretamente ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 3 agentes norte-americanos, enviados por Trump com missão oficial, estiveram hoje no hospital onde Bolsonaro segue em tratamento e trouxeram um recado direto do líder da maior potência mundial. Se você quiser,
eu mando meu próprio avião buscar você agora para tratar nos Estados Unidos. Aqui você estará seguro. Essa proposta causou comoção entre os aliados mais próximos do ex-presidente. Trump demonstrou não apenas solidariedade, mas também uma profunda preocupação com o que está acontecendo nos bastidores do Brasil. A visita foi discreta, mas logo a movimentação intensa no hospital chamou atenção. Homens que não falavam português, usando crachás com símbolos diplomáticos, estiveram por mais de 1 hora nas dependências restritas do hospital. O detalhe mais bombástico veio minutos depois. Segundo fontes, após a visita, houve uma chamada de vídeo entre Trump e Bolsonaro. A conversa durou cerca de 3 minutos, e quem viu, garante que o ex-presidente brasileiro se emocionou às lágrimas. Trump não só reforçou o convite para que ele seja levado com total segurança aos Estados Unidos, mas também alertou sobre riscos internos. Não confie em ninguém aí. Estou enviando pessoas para te proteger. Tenho medo de que estejam planejando algo contra você. E não vou permitir que isso aconteça. Segundo apurado, o homem da toga, responsável por ordenar a apreensão do passaporte de Bolsonaro, não teria qualquer autoridade sobre um voo presidencial vindo diretamente dos Estados Unidos. Isso colocaria Bolsonaro sob jurisdição internacional, o que enfraqueceria qualquer tentativa de retaliação ou impedimento. Trump teria deixado isso claro. Se você aceitar, mando o avião esta semana. Aqui você terá os melhores cuidados e, principalmente, estará protegido. Mas a situação não para por aí. Trump também teria revelado a Bolsonaro que está reunindo provas explosivas contra o homem da toga. Segundo ele, no máximo em 15 dias, o mundo inteiro vai saber o que realmente está por trás das decisões autoritárias que vêm sendo tomadas no Brasil. Eu sei de tudo. Sei dos acordos. Sei das chantagens. E vou expor isso para o mundo todo, teria dito Trump, em tom firme. Em outro trecho da conversa, Trump comentou sobre a atuação do ex-presidiário de 9 dedos e sua articulação com a ONU e países como a China. A Amazônia está sendo vendida aos pedaços e o povo brasileiro não sabe, mas nós sabemos, e vamos impedir. O Brasil é estratégico demais para o mundo livre ser entregue nas mãos de traidores. Bolsonaro teria respondido com um olhar emocionado, segundo o relato de uma testemunha. Ele agradeceu o apoio e disse que está pronto para enfrentar tudo, custe o que custar. Não tenho medo. Sei que estou sendo perseguido, mas vou até o fim. Deus sabe da verdade, e ela vai prevalecer. E não parou por aí. Segundo informações apuradas em primeira mão, Elon Musk, um dos homens mais influentes do planeta, também entrou na jogada. Musk teria dito a Trump que deseja ser o principal patrocinador da campanha de Bolsonaro em 2026. O Brasil precisa de um líder forte, justo e comprometido com a liberdade. E esse homem é Bolsonaro. Mas atenção, porque novas informações acabam de chegar, aumentando ainda mais o suspense e o clima de conspiração. Fontes altamente confiáveis revelaram que Bolsonaro está preparando uma resposta explosiva ao convite de Trump. Em segredo absoluto, aliados próximos estão organizando uma transmissão ao vivo, direto do hospital, onde Bolsonaro vai revelar detalhes inéditos sobre os planos obscuros do homem da toga e seus cúmplices. Essa transmissão promete ser histórica, trazendo provas concretas que vão sacudir as estruturas da justiça brasileira e deixar a nação em choque absoluto. Expectativa em Brasília é altíssima. Corre nos bastidores que autoridades do alto escalão já começam a temer pela exposição iminente, sabendo que o ex-presidente tem em suas mãos documentos secretos que podem colocar fim à carreira política e jurídica do homem da toga. Bolsonaro teria confidenciado a aliados. A hora da verdade chegou. Eles não sabem com quem mexeram. A verdade libertará o Brasil. Em paralelo, fontes dos Estados Unidos confirmaram a mobilização de equipes especiais da Casa Branca para garantir total segurança a Bolsonaro e sua família, indicando que Trump vê o ex-presidente como peça fundamental na luta contra o globalismo esquerdista na América Latina. Especialistas internacionais já comentam que esse apoio sem precedentes
pode significar o retorno triunfal de Bolsonaro ao poder, fortalecendo ainda mais sua candidatura em 2026. Elon Musk, por sua vez, já estaria preparando um verdadeiro arsenal financeiro e tecnológico para apoiar Bolsonaro, inclusive com uma plataforma digital própria que permitirá comunicação direta e sem censura entre o ex-presidente e milhões de brasileiros. Essa parceria inédita promete abalar as estruturas da política brasileira, deixando o homem da toga e seus aliados totalmente desarmados diante de uma reação popular gigantesca. Fontes próximas garantem: em breve, o Brasil testemunhará uma virada épica. Jair Bolsonaro retornará fortalecido, com o apoio massivo dos Estados Unidos e uma rede internacional de aliados poderosos. O homem da toga, segundo informações sigilosas, estaria desesperado com essa reviravolta, tentando de todas as formas evitar que as provas sejam divulgadas. Mas é tarde demais. A verdade virá à tona em poucos dias, e nada poderá impedir o retorno triunfante daquele que milhões de brasileiros chamam de mito. O clima é de contagem regressiva. Em breve, Bolsonaro voltará aos braços do povo, trazendo consigo revelações devastadoras e uma promessa clara: o fim definitivo da tirania judicial e a restauração plena da liberdade no Brasil. A movimentação nos bastidores do hospital cresceu ainda mais após a visita dos agentes enviados por Trump. Fontes internas relataram que os 3 homens não estavam ali apenas para uma visita de cortesia. Eles realizaram uma análise completa da segurança do local, entrevistaram médicos, vistoriaram os acessos e se reuniram com assessores diretos de Bolsonaro. Uma fonte que presenciou tudo disse em tom discreto: eles vieram para assumir o controle da proteção do ex-presidente e deixaram claro: qualquer movimentação estranha será respondida. Os agentes entregaram a Bolsonaro um relatório com medidas de segurança e indicaram que, a partir de hoje, haverá presença constante de representantes americanos próximos a ele. Um dos agentes, ao sair, teria dito para uma enfermeira: o presidente dos Estados Unidos está observando tudo. A notícia se espalhou rápido e já causa pânico entre os que hoje comandam os bastidores do poder em Brasília. O ex-presidiário de 9 dedos foi informado da visita e teria reagido com fúria, segundo fontes próximas. Já o homem da toga, por sua vez, teria entrado em contato com diplomatas tentando entender o que está acontecendo, mas foi informado de que, por se tratar de agentes enviados por um chefe de Estado, nada pode ser feito para impedi-los. Fontes confiáveis também afirmam que essa visita marca o início de uma nova fase na estratégia de Trump em relação ao Brasil. Ele já declarou publicamente que quer frear o avanço da esquerda na América Latina e que vê Bolsonaro como a peça-chave desse plano. Ele não vai cair. Nós vamos levantá-lo, e ele voltará mais forte do que nunca, teria afirmado Trump, segundo um dos seus conselheiros mais próximos. No entanto, apesar de todo o apoio e da segurança oferecida, Bolsonaro demonstrou firmeza e recusou por enquanto a proposta de ser levado aos Estados Unidos. Ele teria dito o seguinte: aceito a proteção, aceito os cuidados, mas ir para os Estados Unidos nesse momento seria dar margem para que digam que estou fugindo. Não estou. Estou aqui, enfrentando tudo de cabeça erguida, porque sei que sou inocente. Essa decisão foi recebida com respeito pelos aliados de Trump, mas também gerou preocupação. Um dos agentes teria dito em tom confidencial: ele é um homem valente, mas os riscos são grandes. Estamos aqui para garantir que nada de ruim aconteça. A chamada de vídeo entre Trump e Bolsonaro segue sendo um mistério. Ninguém confirmou oficialmente o conteúdo completo da conversa, mas fontes garantem que houve promessas importantes, juras de apoio e uma estratégia conjunta para os próximos meses. Trump teria dito que em breve virá pessoalmente ao Brasil, mas que primeiro precisava preparar o terreno. Por enquanto, meus olhos e ouvidos estarão aí com você. Aguente firme. O mundo vai saber da verdade. As redes sociais já estão em polvorosa com o assunto. Hashtags como Trump com Bolsonaro,
Bolsonaro 2026, Operação Liberdade e Elon Musk no Brasil começaram a subir rapidamente. Milhões de brasileiros já compartilham a esperança de que esse apoio internacional traga luz à escuridão que se instaurou nos bastidores do poder. Enquanto isso, os 3 agentes americanos já assumiram suas posições. Estão lado a lado com a equipe médica, controlam a segurança do hospital e monitoram todos os acessos. A presença é discreta, mas firme. E segundo um dos aliados mais próximos de Bolsonaro, eles não vieram só para visitar. Eles vieram para proteger. Eles vieram para garantir que ele sobreviva e se levante, porque o Brasil ainda vai precisar de Jair Bolsonaro. Horas depois da visita, uma movimentação incomum foi registrada nos arredores do hospital. Carros não identificados, com vidros escuros e placas adulteradas, tentaram acessar a entrada de serviço. Um dos seguranças brasileiros que atua na linha de frente da proteção de Bolsonaro relatou o episódio. Eles tentaram entrar alegando serem da Anvisa, mas os agentes americanos notaram incoerência imediata e interceptaram antes que se aproximassem. Após a abordagem, os veículos recuaram e desapareceram. Esse episódio levantou um sinal de alerta gravíssimo. Trump foi informado imediatamente e teria declarado que não permitirá tentativas de silenciamento contra um homem que representa milhões. A verdade será revelada com Bolsonaro vivo, forte e de volta ao poder, teria dito o atual presidente americano. O homem da toga, por sua vez, estaria enfrentando sua pior crise. Fontes do Congresso Nacional indicam que senadores e deputados começam a articular uma CPI para investigar a relação entre decisões judiciais questionáveis e interesses externos obscuros. Um dossiê com mais de 2.000 páginas, preparado por juristas alinhados ao conservadorismo, começou a circular entre gabinetes e traz revelações devastadoras sobre a conduta de magistrados que ultrapassaram todos os limites constitucionais. Uma revelação chocante. Parte desse dossiê estaria prestes a ser divulgada pela imprensa internacional. Jornais conservadores do Zemeckis e da Europa já estão com cópias em mãos. A previsão é que nas próximas 72 horas, o nome do homem da toga esteja estampado nas manchetes mundiais. E mais, segundo apurou uma fonte do alto escalão americano, há registros de diálogos entre autoridades brasileiras e representantes da China que colocam em xeque a soberania nacional. É muito mais profundo do que imaginávamos, teria dito um conselheiro direto de Trump, e o Elon Musk mais uma vez entrou em cena. Em sua rede social, publicou de forma enigmática: "A verdade sempre encontra uma forma." A publicação gerou mais de 12 milhões de curtidas em poucas horas e foi interpretada como um aceno direto a Bolsonaro. Musk estaria, segundo fontes próximas, preparando o lançamento de uma rede de comunicação totalmente livre de censura para uso exclusivo da campanha de Bolsonaro em 2026. Os próximos dias prometem ser decisivos. Existe um clima de virada total. O povo já começou a se mobilizar espontaneamente. Carreatas, manifestações de apoio e vigílias de oração estão sendo realizadas em diversas cidades do Brasil. A sensação entre os brasileiros conservadores é clara: Bolsonaro vai voltar. E não será apenas como candidato. Será como símbolo da resistência, da justiça e da liberdade. Enquanto isso, o homem da toga perde apoio. Dentro do próprio sistema que o sustentava, surgem rachaduras. Fontes internas do STF indicam que ministros já cogitam se afastar de decisões polêmicas envolvendo Bolsonaro, temendo serem arrastados pela tempestade que se forma. Um ministro, em off, teria dito: "Ele cavou fundo demais. Agora é cada um por si." A contagem regressiva está em curso. Jair Bolsonaro, mesmo debilitado, se mostra mais forte do que nunca. E com Trump e Musk ao seu lado, tudo indica que o retorno será inevitável. A queda do sistema que tentou destruí-lo está prestes a começar, diante dos olhos de todo o planeta. Bomba no cenário político nacional.
Jair Bolsonaro acaba de receber uma visita inesperada e histórica em seu leito hospitalar, diretamente ligada ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 3 agentes norte-americanos, enviados por Trump com missão oficial, estiveram hoje no hospital onde Bolsonaro segue em tratamento e trouxeram um recado direto do líder da maior potência mundial. Se você quiser, eu mando meu próprio avião buscar você agora para tratar nos Estados Unidos. Aqui você estará seguro. Essa proposta causou comoção entre os aliados mais próximos do ex-presidente. Trump demonstrou não apenas solidariedade, mas também uma profunda preocupação com o que está acontecendo nos bastidores do Brasil. A visita foi discreta, mas logo a movimentação intensa no hospital chamou atenção. Homens que não falavam português, usando crachás com símbolos diplomáticos, estiveram por mais de 1 hora nas dependências restritas do hospital. O detalhe mais bombástico veio minutos depois. Segundo fontes, após a visita, houve uma chamada de vídeo entre Trump e Bolsonaro. A conversa durou cerca de 3 minutos, e quem viu, garante que o ex-presidente brasileiro se emocionou às lágrimas. Trump não só reforçou o convite para que ele seja levado com total segurança aos Estados Unidos, mas também alertou sobre riscos internos. Não confie em ninguém aí. Estou enviando pessoas para te proteger. Tenho medo de que estejam planejando algo contra você. E não vou permitir que isso aconteça. Segundo apurado, o homem da toga, responsável por ordenar a apreensão do passaporte de Bolsonaro, não teria qualquer autoridade sobre um voo presidencial vindo diretamente dos Estados Unidos. Isso colocaria Bolsonaro sob jurisdição internacional, o que enfraqueceria qualquer tentativa de retaliação ou impedimento. Trump teria deixado isso claro. Se você aceitar, mando o avião esta semana. Aqui você terá os melhores cuidados e, principalmente, estará protegido. Mas a situação não para por aí. Trump também teria revelado a Bolsonaro que está reunindo provas explosivas contra o homem da toga. Segundo ele, no máximo em 15 dias, o mundo inteiro vai saber o que realmente está por trás das decisões autoritárias que vêm sendo tomadas no Brasil. Eu sei de tudo. Sei dos acordos. Sei das chantagens. E vou expor isso para o mundo todo, teria dito Trump, em tom firme. Em outro trecho da conversa, Trump comentou sobre a atuação do ex-presidiário de 9 dedos e sua articulação com a ONU e países como a China. A Amazônia está sendo vendida aos pedaços e o povo brasileiro não sabe, mas nós sabemos, e vamos impedir. O Brasil é estratégico demais para o mundo livre ser entregue nas mãos de traidores. Bolsonaro teria respondido com um olhar emocionado, segundo o relato de uma testemunha. Ele agradeceu o apoio e disse que está pronto para enfrentar tudo, custe o que custar. Não tenho medo. Sei que estou sendo perseguido, mas vou até o fim. Deus sabe da verdade, e ela vai prevalecer. E não parou por aí. Segundo informações apuradas em primeira mão, Elon Musk, um dos homens mais influentes do planeta, também entrou na jogada. Musk teria dito a Trump que deseja ser o principal patrocinador da campanha de Bolsonaro em 2026. O Brasil precisa de um líder forte, justo e comprometido com a liberdade. E esse homem é Bolsonaro. Mas atenção, porque novas informações acabam de chegar, aumentando ainda mais o suspense e o clima de conspiração. Fontes altamente confiáveis revelaram que Bolsonaro está preparando uma resposta explosiva ao convite de Trump. Em segredo absoluto, aliados próximos estão organizando uma transmissão ao vivo, direto do hospital, onde Bolsonaro vai revelar detalhes inéditos sobre os planos obscuros do homem da toga e seus cúmplices. Essa transmissão promete ser histórica, trazendo provas concretas que vão sacudir as estruturas da justiça brasileira e deixar a nação em choque absoluto. Expectativa em Brasília é altíssima. Corre nos bastidores que autoridades do alto escalão já começam a temer pela exposição iminente, sabendo que o ex-presidente tem em suas mãos documentos secretos que podem colocar fim à carreira política e jurídica do homem da toga. Bolsonaro teria confidenciado a aliados. A hora da verdade chegou.
Eles não sabem com quem mexeram. A verdade libertará o Brasil. Em paralelo, fontes dos Estados Unidos confirmaram a mobilização de equipes especiais da Casa Branca para garantir total segurança a Bolsonaro e sua família, indicando que Trump vê o ex-presidente como peça fundamental na luta contra o globalismo esquerdista na América Latina. Especialistas internacionais já comentam que esse apoio sem precedentes pode significar o retorno triunfal de Bolsonaro ao poder, fortalecendo ainda mais sua candidatura em 2026. Elon Musk, por sua vez, já estaria preparando um verdadeiro arsenal financeiro e tecnológico para apoiar Bolsonaro, inclusive com uma plataforma digital própria que permitirá comunicação direta e sem censura entre o ex-presidente e milhões de brasileiros. Essa parceria inédita promete abalar as estruturas da política brasileira, deixando o homem da toga e seus aliados totalmente desarmados diante de uma reação popular gigantesca. Fontes próximas garantem: em breve, o Brasil testemunhará uma virada épica. Jair Bolsonaro retornará fortalecido, com o apoio massivo dos Estados Unidos e uma rede internacional de aliados poderosos. O homem da toga, segundo informações sigilosas, estaria desesperado com essa reviravolta, tentando de todas as formas evitar que as provas sejam divulgadas. Mas é tarde demais. A verdade virá à tona em poucos dias, e nada poderá impedir o retorno triunfante daquele que milhões de brasileiros chamam de mito. O clima é de contagem regressiva. Em breve, Bolsonaro voltará aos braços do povo, trazendo consigo revelações devastadoras e uma promessa clara: o fim definitivo da tirania judicial e a restauração plena da liberdade no Brasil. A movimentação nos bastidores do hospital cresceu ainda mais após a visita dos agentes enviados por Trump. Fontes internas relataram que os 3 homens não estavam ali apenas para uma visita de cortesia. Eles realizaram uma análise completa da segurança do local, entrevistaram médicos, vistoriaram os acessos e se reuniram com assessores diretos de Bolsonaro. Uma fonte que presenciou tudo disse em tom discreto: eles vieram para assumir o controle da proteção do ex-presidente e deixaram claro: qualquer movimentação estranha será respondida. Os agentes entregaram a Bolsonaro um relatório com medidas de segurança e indicaram que, a partir de hoje, haverá presença constante de representantes americanos próximos a ele. Um dos agentes, ao sair, teria dito para uma enfermeira: o presidente dos Estados Unidos está observando tudo. A notícia se espalhou rápido e já causa pânico entre os que hoje comandam os bastidores do poder em Brasília. O ex-presidiário de 9 dedos foi informado da visita e teria reagido com fúria, segundo fontes próximas. Já o homem da toga, por sua vez, teria entrado em contato com diplomatas tentando entender o que está acontecendo, mas foi informado de que, por se tratar de agentes enviados por um chefe de Estado, nada pode ser feito para impedi-los. Fontes confiáveis também afirmam que essa visita marca o início de uma nova fase na estratégia de Trump em relação ao Brasil. Ele já declarou publicamente que quer frear o avanço da esquerda na América Latina e que vê Bolsonaro como a peça-chave desse plano. Ele não vai cair. Nós vamos levantá-lo, e ele voltará mais forte do que nunca, teria afirmado Trump, segundo um dos seus conselheiros mais próximos. No entanto, apesar de todo o apoio e da segurança oferecida, Bolsonaro demonstrou firmeza e recusou por enquanto a proposta de ser levado aos Estados Unidos. Ele teria dito o seguinte: aceito a proteção, aceito os cuidados, mas ir para os Estados Unidos nesse momento seria dar margem para que digam que estou fugindo. Não estou. Estou aqui, enfrentando tudo de cabeça erguida, porque sei que sou inocente. Essa decisão foi recebida com respeito pelos aliados de Trump, mas também gerou preocupação. Um dos agentes teria dito em tom confidencial: ele é um homem valente, mas os riscos são grandes. Estamos aqui para garantir que nada de ruim aconteça. A chamada de vídeo entre Trump e Bolsonaro segue sendo um mistério. Ninguém confirmou oficialmente o conteúdo completo da conversa,
mas fontes garantem que houve promessas importantes, juras de apoio e uma estratégia conjunta para os próximos meses. Trump teria dito que em breve virá pessoalmente ao Brasil, mas que primeiro precisava preparar o terreno. Por enquanto, meus olhos e ouvidos estarão aí com você. Aguente firme. O mundo vai saber da verdade. As redes sociais já estão em polvorosa com o assunto. Hashtags como Trump com Bolsonaro, Bolsonaro 2026, Operação Liberdade e Elon Musk no Brasil começaram a subir rapidamente. Milhões de brasileiros já compartilham a esperança de que esse apoio internacional traga luz à escuridão que se instaurou nos bastidores do poder. Enquanto isso, os 3 agentes americanos já assumiram suas posições. Estão lado a lado com a equipe médica, controlam a segurança do hospital e monitoram todos os acessos. A presença é discreta, mas firme. E segundo um dos aliados mais próximos de Bolsonaro, eles não vieram só para visitar. Eles vieram para proteger. Eles vieram para garantir que ele sobreviva e se levante, porque o Brasil ainda vai precisar de Jair Bolsonaro. Horas depois da visita, uma movimentação incomum foi registrada nos arredores do hospital. Carros não identificados, com vidros escuros e placas adulteradas, tentaram acessar a entrada de serviço. Um dos seguranças brasileiros que atua na linha de frente da proteção de Bolsonaro relatou o episódio. Eles tentaram entrar alegando serem da Anvisa, mas os agentes americanos notaram incoerência imediata e interceptaram antes que se aproximassem. Após a abordagem, os veículos recuaram e desapareceram. Esse episódio levantou um sinal de alerta gravíssimo. Trump foi informado imediatamente e teria declarado que não permitirá tentativas de silenciamento contra um homem que representa milhões. A verdade será revelada com Bolsonaro vivo, forte e de volta ao poder, teria dito o atual presidente americano. O homem da toga, por sua vez, estaria enfrentando sua pior crise. Fontes do Congresso Nacional indicam que senadores e deputados começam a articular uma CPI para investigar a relação entre decisões judiciais questionáveis e interesses externos obscuros. Um dossiê com mais de 2.000 páginas, preparado por juristas alinhados ao conservadorismo, começou a circular entre gabinetes e traz revelações devastadoras sobre a conduta de magistrados que ultrapassaram todos os limites constitucionais. Eis uma revelação chocante. Parte desse dossiê estaria prestes a ser divulgada pela imprensa internacional. Jornais conservadores do Zemecklerstein e da Europa já estão com cópias em mãos. A previsão é que nas próximas 72 horas, o nome do homem da toga esteja estampado nas manchetes mundiais. E mais, segundo apurou uma fonte do alto escalão americano, há registros de diálogos entre autoridades brasileiras e representantes da China que colocam em xeque a soberania nacional. É muito mais profundo do que imaginávamos, teria dito um conselheiro direto de Trump, e o Elon Musk mais uma vez entrou em cena. Em sua rede social, publicou de forma enigmática: "A verdade sempre encontra uma forma." A publicação gerou mais de 12 milhões de curtidas em poucas horas e foi interpretada como um aceno direto a Bolsonaro. Musk estaria, segundo fontes próximas, preparando o lançamento de uma rede de comunicação totalmente livre de censura para uso exclusivo da campanha de Bolsonaro em 2026. Os próximos dias prometem ser decisivos. Existe um clima de virada total. O povo já começou a se mobilizar espontaneamente. Carreatas, manifestações de apoio e vigílias de oração estão sendo realizadas em diversas cidades do Brasil. A sensação entre os brasileiros conservadores é clara: Bolsonaro vai voltar. E não será apenas como candidato. Será como símbolo da resistência, da justiça e da liberdade.
sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. É Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! É Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. É Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. É Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. O crime organizado agora vai conversar com a Suprema Corte Brasileira, com o STF, que parecia escandaloso, demonstra na realidade a sensação de impunidade que paira no país, especialmente nas altas cúpulas do crime organizado. Eu vou explicar isso para vocês. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópole, exclusivo. Mensagens e cartas mostram tentativa de assédio do PCC a ministros do STF. É incrível! Enquanto a esquerda grita ameaça à democracia, o crime organizado ameaça a mais alta corte para obter vantagens. E em que mundo isso seria normal? Nem a Cosa Nostra fez esse tipo de avanço contra a Suprema Corte italiana. E aqui no Brasil eles se sentem no direito, na liberdade, confortáveis para ameaçar de alguma maneira, para obter vantagens do Supremo Tribunal Federal. Nas cartas, o plano é bastante claro, uma linha de diálogo com o poder. Não era para pedir clemência, era para tentar influenciar. O PCC entendeu que no Brasil hoje quem berra mais alto é quem ganha a confusão. E quando o crime organizado
senta para dialogar com quem deveria encarcerá-los, quem perdeu realmente foi a população de bem. O cara responsável ali por assediar o STF é um tal de Tiquinho. Tiquinho é um dos cabeças do PCC e a missão dele era tentar abrir uma brecha institucional. Ele queria construir uma ponte de diálogo, parece aquelas propostas do PSDB, pontes, barreiras, pontes, temos que construir pontes, aquele papo. E lá vai o PCC querer construir ponte no STF. Chegou ao ponto que o bandido não corre da justiça, ele bate na porta para ameaçar o ministro para obter vantagem. Na prática, o crime já aprendeu a usar a bengala da justiça. Antes, o PCC dominava presídio, dominava quebrada, dominava a rua. Agora tenta dominar o STF. A corte, que deveria ser o bastião da lei, está sendo vista como um mero curral político, onde o crime organizado se sente confortável para chegar, achacar e ameaçar. Enquanto isso, trabalhadores, mães são presos por usar um batom numa estátua. 14 anos de prisão para Débora. Tudo pode acontecer nesse país. As maiores atrocidades, barbaridades. Collor preso por milhões com 8 anos de prisão. O único criminoso preso na Lava Jato. Lula, presidente da República. E ainda assim pega 8 anos. A Débora, 14. E tudo isso porque querem convencer você que o criminoso no Brasil é quem se revolta contra o sindicato do crime. Contra o PT, contra os escândalos, a corrupção, o péssimo serviço. Essa história revela 2 lições para o Brasil. Primeiro, que o crime perdeu o respeito à justiça, o senso de medo, perdeu qualquer pudor. E o segundo é que se o Supremo não bater com a porta na cara do crime agora, a conta vai vir bem cara. Se o Supremo abrir a porta para o PCC, o cidadão de bem vai embora. No Brasil, o medo não mora mais nas comunidades, mora nos gabinetes, mora no tribunal. O tráfico não teme mais a justiça, ele negocia com ela. O STF, que deveria ser o último bastião da moralidade, hoje enfrenta uma crise de credibilidade, uma crise de constitucionalidade que a própria corte construiu. Ministros que tomam decisões extremamente rígidas e fora da lei contra o cidadão de bem, e que passam a mão na cabeça da bandidagem. Enquanto esses mesmos ministros viajam o mundo para defender a democracia, a bandidagem toma conta do quintal de casa. O que aconteceu agora não é um susto isolado, tá? É um sintoma do sistema que perdeu o respeito. E o crime organizado entendeu a dinâmica do poder. Quando ele vê o Estado enfraquecido, ele não enfrenta, ele infiltra e passa a comandar, a cooptar e a coordenar. E é isso que estão tentando fazer nesse exato momento. Isso é o sintoma do que o STF vem construindo ao longo dos últimos anos. Isso é o sintoma da politização do STF. Isso é um sintoma que pode se tornar uma doença incurável, caso essa doença, que é o crime organizado, não seja extirpada de uma vez por todas. Fala, meus queridos! Você sabia que a Polícia Federal descobriu um esquema dentro do INSS com malas que podem ter levado até 155 milhões para o exterior? Pois é, essa informação chocante foi confirmada agora. E o mais assustador, o padrão do esquema é praticamente o mesmo que o Poio Carvajal denunciou lá fora, envolvendo o uso de malas para transportar dinheiro sujo por governos e grupos de organizações de esquerda. O que está acontecendo com o Brasil? Meu amigo, fica comigo, porque nós vamos bater um papo sobre isso. E lembrando a você que o Poio Carvajal que disse que as malas eram entregues no Brasil, que malas eram entregues na Argentina, na Europa, em vários lugares, até mesmo teve alguém fugindo com 8 malas em direção ao Vaticano. Agora nós temos que o Poio Carvajal pode fazer delação e agora a gente sabe que o Tagliaferro também é possível de que ele já esteja fora do Brasil e possa também vir aos Estados Unidos para fazer uma delação premiada. Meu amigo, isso é bombástico. Vamos torcer para que isso seja verdade, né? Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível que vão falar sobre isso, né? A questão das malas, Poio Carvajal fazendo delação e também o Tagliaferro fazendo delações aí premiadas. Será que o Tagliaferro já está aqui nos States preparando para fazer uma delação? Vamos lá, sem muito lero-lero,
Vamos ver aqui o que diz essa matéria. Vamos lá. Fraude no INSS. Suspeito levaram malas de até 155 milhões para o exterior, diz a Polícia Federal. O relatório da polícia aponta que investigados levaram dinheiro para o exterior em malas com até 5 milhões em notas de R$100. Uma única suspeita despachou 31 malas. Você imagina, cara? 31 malas. E o mais interessante é que o Poio Carvalho sempre falou das malditas malas. E aí, não é verdade, é que o Poio Carvalho tá mentindo, vocês estão inventando coisas. Que engraçado, né? É engraçado como que a mentira acaba coincidentemente acontecendo sempre. Ah, era mentira, o Poio Carvalho falou da Kirchner. A Kirchner está sendo presa. O Poio Carvalho falou do Morales. Morales está sendo preso. O Poio Carvalho falando do Uma Yolanda, né? A ministra bandida que o Lula levou estava sendo presa. Todo mundo que o Poio Carvalho falou, mencionou ter recebido malas de dinheiro, estão sendo julgados, condenados e presos. Bom, ele também falou de um pinguço lá no Brasil que já também estava preso. Também falou dele. Então falou que todo mundo. Então é inacreditável como que o cara que supostamente não tem provas, ele acerta todas. Ele acerta todas. Porque essa é a grande verdade. Ele acerta todas. E é muito interessante a gente ver isso. Mas tudo bem, vamos lá. Então imagina, uma pessoa só levou 31 malas. Cara, isso é coisa... Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Uma das principais suspeitas da Polícia Federal sobre a fraude no Instituto Nacional de Seguro Social é a de que os operadores do esquema levavam dinheiro desviados dos aposentados e pensionistas para o exterior. Quer dizer, é aquela coisa. Nunca que as pessoas... E olha só, eu já vou cantar essa pedra pra você. Desculpa, tá? Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade pra você aqui. Você não vai gostar muito, mas desculpa. Pessoal, vamos na realidade. O peixe grande não vai ser preso. É bem capaz deles pegarem um policial, já estão dizendo que tinha um policial que recebeu 200 mil. Esse é o boi de piranha. Vão pegar o policial federal, metê-lo na cadeia, jogar a chave embora e acabou. Os bilhões roubados, isso ninguém vai ver. Os peixão, ninguém vai ver. O tubarão, a baleia, ninguém vai ver esse cara. Só vai ser preso o boi de piranha, aqueles caras que são envolvidos exatamente. É igual o negócio das drogas. Não sei se você lembra que normalmente o pessoal da máfia joga um pouco das coisas para ser pego, distrai a polícia e passa um caminhão gigante. É assim que eles fazem. Então, prende o policialzinho que arrumou 200 mil, né, 200 mil de euros de pinga comparado com 1 bilhão. Você prende ele e deixa o peixe grande escapar. Como o chefe da quadrilha que está só nos bastidores. Já estão pedindo para tirar a assinatura da CPI. Porra, claro, o governo Lula não quer uma CPI. Claro que não. Porque não quer que chegue até eles, né? Não quer. Não quer investigação. É um absurdo. Mas é o que a gente está vivendo hoje. Né? É isso aí que a gente tem. É isso que a gente tem para o almoço, como minha avó dizia. Não gostou, não? É isso que a gente tem para o almoço. Conforme o relatório de investigação, os suspeitos faziam viagens frequentes e levavam diversas malas com dinheiro. Cecília Rodrigues Mota, sendo uma das cabeças do esquema, chegou a viajar 33 vezes para Dubai, Lisboa e Paris. Em uma das idas para Dubai, a mulher levou 3 pessoas e despachou 31 malas, o que, segundo a PF, é algo aparentemente incomum para uma viagem internacional. Não, 31 malas? Não, comum, todo mundo leva 31 malas. Quando eu viajo, eu levo 40 malas quando eu viajo. Estou levando 40 malas quando eu viajo. É comum. 40 malas. É uma viagem de quantos dias? Ah, vai passar 3 dias no exterior. A gente precisa de 40 malas. 30 malas passa 3 dias. Por quê? É uma mala por hora de roupa que a gente usa. Ah, pelo amor de Deus. Se fosse um sultão, né, com 30 mulheres, tudo bem, você tem 30 malas. Mas a pessoa passar 3 dias no Dubai tem que levar 30 malas? É suspeito só? Não, nem suspeitava isso. Nem suspeitava. Mas, pessoal, vai no comentário. Você não acha que é muito interessante que as malas de que sempre falou o Poio Carvalho, agora acontece a mesma coisa, né? Teve a mala da Kirchner, a mala do Lula,
as malas, cara, tudo... Porque aqui nos Estados Unidos também tem corrupção, muita corrupção. Mas, porra, ninguém manda dinheiro em mala, cara. A corrupção dos Estados Unidos, eles enviam dinheiro, mas enviam dinheiro em transferência bancária, entendeu? Coisas assim, ninguém manda dinheiro em mala, entendeu? Em uma estimativa feita pela polícia, cada passageiro carregava cerca de 5 milhões em notas de R$100. Pô, queria só uma mala dessa, né? Cara, uma mala dessa já resolveu meu problema, né? Considerando uma bagagem de mão, a Cecília é quem presidia as diversas entidades de fachada ligadas à fraude. As informações são da CBN. Eu tô precisando comprar, pessoal, se vocês quiserem ajudar a gente aí no Pix, ajuda aí, porque tá faltando para que eu monte o estúdio uma lente ultra aberta. E essa lente vai custar R$3.000, né? Mais ou menos R$3.000. É quase $700. Eu acho que 700... Não, cara, eu acho que $700 sai mais de R$3.000, né? Daí quase R$4.000. Então, se você puder ajudar a gente aí para comprar, a única coisa que está faltando agora para a gente começar o nosso estúdio é porque o estúdio é pequeno e a câmera onde fica não consegue pegar as 4 pessoas. Então, a gente precisa de uma lente aberta. E essa lente aberta, uma lente boa aberta, boa não, uma lente ok aberta, ela custa isso aí, $700, quase $700. Por último, não consta no relatório como os suspeitos conseguiram embarcar com os supostos valores. Caraca, mano, é uma coisa assim absurda, né? Eu tava vendo aqui vamos ver se eu consigo encontrar esse vídeo aqui, que eu tenho um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Se eu encontrar, vai ser muito bom a gente encontrar esse vídeo. Não sei se... Não, esse aqui não é esse. Se eu encontro esse vídeo, será que é esse aqui? Peraí, deixa eu ver se é esse. Acompanhar, que é com relação ao que o Glenn Greenwald... Esse vídeo aqui do Alan dos Santos é aquele vídeo que ele recebe um áudio do Tagliaferro. E como o Poio Carvalho pode fazer uma delação, existe a possibilidade do Tagliaferro também fazer uma delação. Existe essa possibilidade. Existiu aquela treta com o Paulo Figueiredo e o português. O Paulo Figueiredo ligou para o português e falou: português, não libere esse áudio, não faça um vídeo com esse áudio. Porque ele tem um plano, a direita tinha um plano de trazer o Tagliaferro para os Estados Unidos para que ele pudesse depor no Congresso americano, né, numa das comissões. Então essa era a jogada. Então deu aquele rolo todo, deu aquela briga toda entre eles, não sei o quê, mas o fato é que agora o Tagliaferro manda uma mensagem para o Alan dos Santos e tudo indica que o Tagliaferro não está mais no Brasil. Ele talvez ainda não está no lugar seguro, no lugar conforto, ou seja, não está nos Estados Unidos, não está na Espanha, mas ele já está a caminho, né? Então eu acho que é isso que está acontecendo aqui. O finalzinho, até o pessoal inscrito no meu canal, eles que levantaram essa questão, falou: olha só, Fábio, como que ele termina. O final aqui é interessante, preste atenção. Sei que você já deve ter assistido esse vídeo, mas agora preste atenção e pense em uma delação. O que o Tagliaferro pode saber sobre o Alexandre de Moraes que ninguém sabe? Pensa nisso. Acabou de dizer, o Glenn Greenwald anunciou que se ele tiver mais dados, né, se ele conseguir mais materiais para expor o Alexandre de Moraes, que ele o faria, né? Isso é o que ele disse. Então, como ele falou que se ele conseguisse mais dados, imagine então se nós conseguíssemos mais dados. Aí Pessoal, vai no comentário e diz pra mim: você acredita que o Tagliaferro tem muito podre do Alexandre de Moraes? Você acredita que ele é um arquivo vivo? Vai no comentário, explica pra gente aí o que você acha que ele sabe. Eu tô usando aqui as minhas fontes, contatos, tentando ver com o pessoal, quem, amigos meus, poderia falar com o pessoal no Senado para tentar ver o que pode ser obtido, e eu recebi esse áudio aqui que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Eu tenho que tirar aqui a live, né? Porque eu fico acompanhando ao vivo o programa, então tem que fechar aqui para aumentar o volume e ouvir aqui. Vamos ouvir esse áudio aqui. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá, agora vai. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro.
Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, estou pensando muito na minha... Tô em silêncio, tô recluso. Presta atenção nas palavras que ele tá usando. Vamos lá. Segurança da minha família e que já tô aqui pensando bem disso sobre tudo. E que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Ele falou, né? Quando eu estiver confortável, todos saberão tudo. Vai guardando essas palavras-chave. Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum. Então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Aqui, pessoal, ele não tá falando do vídeo que o Português e o Eustáquio fez. Não é esse vídeo. Ele tá falando do que vazou supostamente, que nós ficamos sabendo, né? Seja criativo, bota beterraba na feijoada e os outros áudios dizendo que ele estava sofrendo ameaças, etc e tal. Mas em um momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei... Assim que eu estiver confortável e seguro, mais uma vez ele fala isso. Me posicionando, e falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta. Mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Tá vendo? Aqui foi que o pessoal chamou minha atenção, eu não tinha percebido. Ele fala que o Alexandre de Moraes vai encrencar por causa desse áudio. Aí ele fala, Deus abençoe a todos e Deus abençoe você no Brasil. Olha só o que ele fala no Brasil, no finalzinho, presta atenção. Não, muita perseguição, eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta. Mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. E um forte abraço ao Brasil. Se ele fala um forte abraço ao Brasil, então ele não está no Brasil. Mas ele disse que ainda não está confortável. Bom, não está no Brasil, não está confortável. Então ele está de passagem em algum lugar. Ele pode estar na Argentina, ele pode estar em algum país ali na América do Sul, se preparando para ir ao seu destino final. Tomara que seja os Estados Unidos, aonde a direita tem tentado trabalhar para trazê-lo, para que ele faça uma delação no Senado. Talvez seja isso que a gente está precisando. Algumas pessoas falaram, e até houve um fake news aqui nos Estados Unidos, espalhado no Brasil, até o próprio Paulo Figueiredo caiu no fake news, dizendo que o Mike Waltz ele tinha sido demitido. Primeiro, que as pessoas estão confundindo Mike Waltz com Mike Pence. São duas pessoas diferentes. Mas o Mike Waltz não foi demitido. Ele recebeu uma promoção. Hoje, no nosso vídeo das 15 horas, eu vou explicar mais para você, tá? Vou explicar direitinho, porque eu falei ontem para as pessoas me chamam de mentiroso. Não, aí você... pô, peraí, dizendo que cara mas eu... Cara, eu tô falando para vocês do que eu sei. Vem às 15 horas no Fabiton, vou explicar para você o que aconteceu. Você vai entender melhor. Mas nós temos uma delação, né? Uma delação do Poio Carvalho, que ela vai começar a qualquer momento. E agora nós temos a possibilidade de uma outra delação do Tagliaferro. E eu falo para você com toda honestidade. Eu acho que se o Tagliaferro realmente estiver nos Estados Unidos e ele for falar numa comissão aqui nos Estados Unidos, eu acho que essa delação é mais importante do que a do Poio Carvalho. Eu acho que ela é mais importante. Eu acho que ela é mais impactante. Eu acho que ela pode trazer um resultado mais rápido para nós. Porque essa vai direto ao Alexandre de Moraes. Eu fico imaginando, cara, o quanto ele sabe do Alexandre de Moraes.
E sem contar que muitas pessoas não estão entendendo. Na época dessas falas, que ele está se prejudicando, etc e tal, era a época da eleição. Então ele consegue provar, ele consegue provar que teve mão grande. Ele consegue provar. Porque aquelas falas ali, as coisas que foram feitas, mostra que não houve justiça. O negócio estava desbalanceado. Mostra claramente. Fábio, então pode ser que venham cancelar tudo? Não vão cancelar tudo. Mas se houver uma delação, o ditador pode cair e o foco nas próximas eleições serão gigantescos, porque já sendo comprovado que houve sim uma mão grande na primeira. Então aí estaria totalmente protegido para a próxima, o que levaria a gente para uma grande vitória. Então eu acho que é importantíssimo a delação desse cara. Aonde ele está? Não sei. Vá no comentário, bota ali o que você acha. Você acha que ele está fora do Brasil? Porque ele fala, basicamente ele falou um alô para vocês que estão no Brasil. Basicamente ele falou isso. A forma que ele falou mostra que ele não está. Eu não sei se o cara é completamente louco, também pode ser. O cara tá maluco, não sei o que, tudo bem, pode ser. Mas o que você acha? Você acha que ele está no Brasil? Você acha que ele está no exterior? Você acha que ele ainda está indo para o seu destino final? Ou seja, ele está em caminho para o seu destino final, por isso que ele não está. Ele disse que quando estiver confortável, ele não está confortável ainda. Ele está fugindo, ele está indo. Por isso que não chegou ainda. Pode ser isso. Pode ser isso. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Cara, vamos torcer para que haja uma delação do Poio Carvalho falando sobre as malas, falando tudo que ele já falou, mas agora com provas. Porque, cara, cada vez a gente encontra uma mala aí cheia de dinheiro. Queria eu encontrar uma mala dessa. Aí nós temos agora, tomara também que Deus ajude a gente a ter a delação do Tagliaferro, né? Seria interessante para mostrar tudo o que está acontecendo, né? Mas esse é o nosso querido Brasil. É triste, mas é a realidade. Então Deus abençoe a todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas. Vou falar um pouco sobre essa fake news aí que muitas pessoas estão falando no Brasil, tá? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo às 15 horas. Um abraço. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.